Cães soltos nas ruas continuam sendo uma dor de cabeça para a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuária e Agricultura de Senhor do Bonfim e para a própria população. Por onde se passa, podemos constatar que a situação revolta os moradores que falam sobre o problema. É cães nas praças, ruas e avenidas, em matilha, deitados ou até mesmo atacando pessoas. Durante a pandemia, ainda que tenha existido um aumento de cerca de 30% na adoção de cães e gatos, o número de abandono também cresceu em média 61%. O veterinário Gabriel Sampaio fala sobre os riscos dos cães abandonados. Os animais de rua, ele é um risco iminente, né? Eles são bastante dóceis, né? Até que uma fêmea não esteja no cio, né? Esses animais que a gente muitas vezes encontra no barzinho, no restaurante, eles são muito, muito dóceis, né? Você alisa, brinca com ele, são muito dóceis. Mas quando uma fêmea está no cio, ele se torna um pouco agressivo. Então, um dos riscos é a questão de ataques, né? A motoqueiros, a pedestres, eles terminam atacando e, se chegar a morder, pode transmitir algumas doenças, que inclusive é zoonose, né? Ela passa para o ser humano. E zoonose é isso, é uma doença que é transmitida do animal para o ser humano ou do ser humano para o animal. E uma delas é a raiva, né? Que durante a mordida pode ser transmitido, caso o ser humano, o animal e o ser humano não seja protegido, né? Previamente. Então, um dos principais riscos é essa questão de ataque. Porém, como eu já tratei aqui a respeito das zoonoses, tem zoonose que também é transmitido mesmo sem o contato direto do animal com o ser humano. De que forma, Gabriel? No caso da leishmaniose, que é uma das principais zoonoses hoje, porque quando a gente fala de animal de rua, a gente fala de saúde pública, né? E é uma preocupação geral essa questão de animais de rua, porque às vezes aquele animal que você tem em casa, você tem o maior cuidado, você vacina tudo certinho, tem o maior cuidado quanto ao cartão de vacinação. Já o animal de rua, ele não recebe esses cuidados. Então ele fica mais propício a estar adquirindo essas doenças, essas zoonoses e transmitindo. No caso da leishmaniose mesmo, ela não é transmitida diretamente do animal para o ser humano, mas através do mosquito palha. É um mosquito que é específico, né? Ele pica muitas das vezes o animal que está doente e ao picar o ser humano ele termina transmitindo, que muitas pessoas conhecem como calazar, né? E é uma doença que realmente leva a óbito. Se não for tratado, se não for diagnosticado com urgência, ele pode levar a óbito, né? Ô, Gabriel, a gente percebe que muitas vezes hoje os cuidadores de animais, né, principalmente de cães, de gatos que vivem aí, né, pelas ruas da cidade, eles colocam um local para poder os animais beber água, se alimentar. Isso pode aumentar principalmente o número de animais, né, nas ruas da nossa cidade? Nonato, é uma via de mão dupla aí. É um pouco difícil a gente posicionar contra ou a favor, nesse caso aí do protetor, né? Porque é o seguinte, qual a visão dele? Se eu não alimentar, o animal fica com fome. E qual a visão, muitas das vezes, da vizinhança, de algumas pessoas é o quê? Se você alimenta, o animal vai para aquela região. Só ressaltando aqui, a gente recebe muita denúncia do parque da cidade, do mercado, e são os bairros que o secretário vai tratar sobre isso, mas são os bairros que foram castrados animais, né, por parte da prefeitura. Mas por que a concentração lá? Justamente por esse fator da alimentação, de alimentar, de colocar água, mas é uma questão de... Quando eu falo que é uma via de mão dupla, porque pelo lado do protetor, ele vai ver o quê? O animal, se a gente não alimentar, o animal fica com fome. Porém, se a gente alimentar, aglomera animais. Eu não vejo a questão de aumentar a população de animais pela alimentação. Eu vejo mais pela questão de aglomerar, né? Porque um local, um ponto em que é colocado alimento, é colocado água, normalmente os animais vão procurar aquela região, né? Então, é uma problemática que tem com o parque da cidade, com o mercado, é isso.
é que tem a disponibilidade de alimentos, alguns cuidadores protetores, eles alimentam o animal lá, e é normal que aglomere animais naquela região. Muitas das vezes até eles já estão castrados, né? Porém, eles aglomeram por buscar o alimento, né? Criadores de cães e gatos distribuíram vários comedouros para alojar ração, para alimentar os animais em vários pontos do nosso município. O secretário Paulo Terra Nova falou das ações realizadas aí pela sua secretaria para diminuir o número de cães abandonados no nosso município. Primeiro, as pessoas dizem assim, a prefeitura deve comprar uma chácara e botar tudo quanto é de cachorro solto naquele ambiente, fazer um canil. Essa ideia é descartada, pelo menos por enquanto. A gente não tem, essa ideia não deu certo em lugar nenhum do mundo. Isso aí a gente precisa ser dito, né? Tem municípios aqui na região que tem castra móvel e que tem canil e tem cachorro na rua ainda. Então, a gente vê que essa metodologia ela não é eficiente. Depois, não é justo, não é que a gente pegue uma grande quantidade de cães e coloque num espaço fechado. Aí vai o cuidador de manhã, dá comida, meio-dia, e de noite, e de tarde, e dá água. O cachorro é um animal socializado. Ele precisa de uma família. E a família precisa dele. A gente sabe disso, que é uma relação entre as pessoas e o cachorro. Tem famílias que não têm nem filho, mas tem cachorro, né? Então, você sabe que essa é uma situação muito, muito difícil. Então, não é esse tratamento que a gente quer dar para o cão, não. A gente quer dar o que há de melhor. Qual é a metodologia que nós estamos usando? É uma metodologia que está sendo usada também no mundo inteiro, que é aquela metodologia de você reduzir a quantidade de cães, não é? E gatos da rua, chegar a um nível que seja possível a gente conviver com eles sem nenhum problema. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo. O ano passado, no final do ano passado, nós começamos um trabalho de castração. A prefeitura contratou algumas clínicas, 2 clínicas, né? E nesse cadastro a gente chegou a castrar 283 cadelas. É o que consta no relatório que foi para o Ministério Público. Então foi um número considerável. Você não pode achar que isso é um número pequeno. Se você considerar que cada cadela dessa pare 2 vezes por ano e a média de 8 a 10 filhotes, você vê a quantidade de animais que a gente já retirou aí. Aí nós tivemos que parar porque tivemos algumas dificuldades que precisou ajustar. Inclusive a questão de preço. Todo mundo sabe que o material para veterinário, o PET, é muito caro. É cara a consulta, é cara a cirurgia, é caro o medicamento, é tudo caro. Então, assim, estava ficando um custo muito alto para o poder público. E a gente precisava dar continuidade, mas diminuir também esses custos. O que foi que nós fizemos, então? Nós estamos terminando de montar um centro de cirurgias, um centro cirúrgico, de pequenas cirurgias para pequenos animais, para castração, né? A gente não vai fazer tudo, não vai ter a parte ortopédica, não vai ter a parte de tratamento de câncer, não vai ter nada disso. É só para a gente fazer as castrações mesmo de macho, fêmea e de gatos e de gatas. Então, o centro já está todo equipado, a prefeitura, o prefeito Laércio Júnior, né, pela sua vontade de querer resolver, equipou esse centro, né? Está tudo equipadozinho, chegou o equipamento tudo novinho, está tudo perfeito lá, para a gente dar continuidade. Segundo o secretário, uma gaiola foi criada aí para poder capturar os cães. Conseguimos agora fazer 2, como é que chama? Não é gaiolas, não. É para capturar animais. Então, a gente já está usando. Aí na rua as pessoas vão ver isso claramente, onde tem uma população de cachorro de rua maior, a gente vai estar lá trabalhando também, fazendo essas capturas. E a gente faz a captura e faz a castração, né? Então, assim, a gente está fazendo um trabalho sério, um trabalho correto, não vai ser de resultado imediato, isso aí a gente não faz. Mas, Nonato, eu queria também pedir a colaboração de todos num sentido. Nós temos algumas pessoas que botam comida na porta, bota água, bota comida, de manhã e de tarde. Tem pessoas que saem até à noite, compra quentinha e sai distribuindo quentinha na cidade inteira. É um ato bonito até, né? As pessoas não querem ver aqueles animais passando fome. Mas é um ato que acaba não nos ajudando nesse sentido. Porque quando você vê aquela aglomeração de cachorros em determinado bairro, você pode olhar que tem gente lá dando comida. Então, esse é um problema que a gente precisa resolver. É bom, é bonito, né, você fazer. Mas às vezes prejudica, porque quando tem um bairro aqui que a pessoa diz assim, tem 30 cachorros aqui.
Aí a gente chega lá, tá lá comida, água e bebida. Eu não tenho onde botar 30 cachorros, não vou resolver esse problema. Ou a população se reúne lá no bairro, na rua, e resolve essa situação, ou eu não tenho também onde botar essa quantidade de cão.